porque depois muda, eu vou empurrar. Ai, muda de foco quando tá filmando. Aí. Tem 26 minutos só. Que sobra na memória. Para. Fica aqui, sabe que se desligar, avisa. Olá, tudo bem? Então, hoje vamos abordar o conteúdo da disciplina de Libras do dia 13 de maio. Temos hoje duas intérpretes da equipe, a Maitê e a Alexandra, contribuindo com a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Fabiano, esse é o meu sinal. É um prazer conhecer a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas por não conseguir estar presente, né, na videoconferência. Então, aconteceu um erro de comunicação. E aí, então, a gente agora consegue recuperar essas videoconferências na gravação. Vocês vão poder assistir essas aulas na aula presencial e tirar suas dúvidas. Então, para poder recuperar essa videoconferência, nós vamos abordar alguns conteúdos da disciplina de Libras. Essa disciplina é uma disciplina obrigatória no currículo de vocês, né? Para todas as licenciaturas é uma disciplina obrigatória, para os cursos de fonoaudiologia e de enfermagem. Os cursos de bacharelado ainda não têm essa disciplina como uma disciplina obrigatória. Na aula de hoje, nós vamos abordar alguns assuntos, vamos falar um pouco sim da língua e de outros componentes dessa língua. Eu não consegui colocar aqui na projeção, né, da aula junto à minha explicação no PowerPoint, porque nós não temos essa estrutura. Então eu vou disponibilizar o PowerPoint e vocês vão acompanhando o número do PowerPoint que eu vou citar aqui na aula, vocês vão acompanhando na apresentação. Então vocês vão ter, além da aula, disponível o PowerPoint, para que vocês possam ir acompanhando o conteúdo que eu estou explicando e o material que vai estar no PowerPoint que eu vou disponibilizar para vocês. Então, a ordem, a cronologia é a mesma, vocês vão acompanhando a minha aula, eu vou sinalizando de uma forma tranquila, né, mais devagar. A Maitê vai fazendo a interpretação, a Alexandra vai contribuindo e assim vai se dar a nossa aula do dia de hoje. Uma dica que eu dou bem importante é que vocês, na verdade já deveria ter dito isso para vocês nas aulas anteriores, mas é que vocês possam acessar duas bibliografias e sempre pensar nessas bibliografias quando eu me referir às atividades. São dois livros de extrema importância, né? Então eu solicito que vocês façam a leitura dessas duas referências. Existem PDF, eu vou disponibilizar também no ambiente esse livro. É um livro fundamental, não é um livro caro, ele é de fácil acesso. Vocês podem, né, inclusive pedir que o Paulo compre, ele deve custar em média R$25. E ele esclarece dúvidas frequentes relacionadas à língua de sinais, à língua brasileira de sinais. É um livro fino, de fácil acesso, de linguagem compreensiva, e nesse livro vocês podem tirar várias dúvidas relacionadas a Libras. Então é um texto de fácil acesso e de fácil leitura. Vocês vão ver então no PowerPoint, os dois livros estão ali apresentados. O primeiro deles é Libras. Que língua é essa? Então já começa questionando, né? Falando sobre que língua é essa. Né? Então é muito comum que as pessoas pensem que Libras, por exemplo, é uma mímica,
uma linguagem, algo não embasado, né? Algo de conhecimento leigo. Então, a gente vai abordar, de fato, Libras. Que língua é essa? Então, já está dizendo, é uma língua. E vocês talvez estejam se perguntando, língua? Como assim? Então, eu vou trabalhar depois com vocês, né, no decorrer da aula, para que vocês compreendam mais, né, essa língua que é da comunidade surda, que pertence à comunidade surda. Vocês vão poder também entender um pouco mais do que é a comunidade surda, né, e qual é a forma de comunicação que essa comunidade usa. E aí, voltamos a dizer, né, língua brasileira de sinais, esse é o sinal de Libras, tá? Então já é um sinal que vocês já podem aprender. E no transcorrer da leitura desse texto, vocês vão poder tirar algumas outras dúvidas que a gente não vai abordar na disciplina, mas são dúvidas frequentes. O outro livro é Cultura Surda. E talvez as pessoas se perguntem, cultura surda? Como assim? Na maioria das vezes a gente pensa na cultura alemã, na cultura italiana, na cultura indígena, né? E as pessoas às vezes questionam, como assim cultura surda? Né? Então sim, existe a cultura surda, né? Uma cultura que é especificamente uma cultura visual. Afinal de contas, a língua de sinais é visual, como vocês mesmos estão assistindo a aula hoje em língua de sinais. A identidade surda é algo muito importante de ser abordado. E talvez vocês estejam se questionando, como assim? Tem identidade surda? Sim, tem identidade surda. E quais são os componentes disso tudo que eu estou falando, né? A língua, a comunicação, a cultura, a identidade, tudo isso faz, né, o todo de uma cultura. E se vocês quiserem se aprofundar no tema da cultura, vocês podem buscar, né, em vários espaços. O Google tem muito texto, artigo no Google Docs que vocês conseguem acessar, pesquisas de mestrado, de doutorado, né, inclusive grupos de pesquisa que investigam identidade, investigam na cultura surda. Então, a Libras e a cultura surda, junto à identidade, vão ser alguns dos temas que nós vamos trabalhar de forma muito simples, né, mas básica, no dia de hoje. Eu vou tentar esclarecer a questão da língua brasileira de sinais, e vocês vão fazendo, né, um link com a cultura e com a identidade. Esses 3 pontos são os pontos, então, que nós vamos abordar na aula de hoje, e vocês vão ver que um tem link com o outro. Esses 2 livros, então, que eu citei, Libras, que língua é essa, e Cultura Surda, vão estar no PowerPoint para que vocês possam fazer a busca. Vai estar no Moodle, no material do Moodle. O professor Fabiano citou 2 livros, não lembro o nome do livro. Tá no material, vai estar lá no link, né? Se não deu tempo de anotar, não se preocupem. Né? Vocês vão ter tempo, então, para consultar isso no material. Não lembro o nome, como vou fazer? Não se preocupem. A aula é uma aula inicial. E é claro que se vocês tiverem interesse em explorar mais, a gente vai esclarecendo dúvidas, eu vou postando sites para vocês e vocês vão, né, buscando conforme o interesse de cada um. Então, vamos começar com o questionamento. Libras? Por que essa disciplina está fazendo parte do currículo de vocês, né, do Letras Espanhol? Por que essa disciplina é uma disciplina obrigatória no nosso curso? Não é uma necessidade, não é uma vontade que a gente pode ter ou não ter. É uma obrigatoriedade. Então, a intenção da disciplina era que ela fosse presencial, sim. Eu vou tentar criar estratégias para que a gente, né, tente se comunicar, que a gente possa postar vídeos. Eu vou tentar recuperar esse tempo que a gente perdeu, para que vocês consigam, né, não de forma presencial, mas de forma à distância, compreender o que é essa língua e aprender um pouco dela.
a maioria das pessoas, de maneira, no senso comum, assim, de maneira geral, pensam que é mímica, que é gesto, que é mãos que falam. A gente vê por aí várias formas de tentar dizer o que é Libras, né? Linguagem de sinais. Então são coisas muito comuns que acontecem. E por que não é, por exemplo, linguagem de sinais? Se a gente pensar em outra língua, por exemplo, o inglês, a gente não denomina o inglês como uma linguagem, né? Então, por exemplo, algumas vezes vocês vão ver em textos traduzidos de inglês para português, linguagem de sinais. E é pelo fato de que a palavra language, ela tem diversas traduções, né? Então, também tem esse erro de tradução. A língua de sinais, ela já é reconhecida no Brasil desde o ano de 2002. O número dessa lei também está no material de vocês. Então, ela é uma lei reconhecida como a língua da comunidade surda. Em 2005, há um complemento dessa lei, que é a regulamentação, que é o decreto, que regulamenta, então, a língua, e é a partir desse decreto que a disciplina passa a ser uma disciplina obrigatória. Tudo isso faz parte de uma luta do movimento da comunidade surda. Por muitos anos os surdos foram ignorados, né, foram deixados à margem da sociedade, e com isso os surdos foram se unindo, né, por meados de 1978, um movimento foi se estabelecendo, a FENEIS, que é a Federação Nacional de Educação e Inclusão dos Estudos Surdos. Ela começa a fazer lutas junto às associações, a CDBS, que é a Confederação Brasileira de Desporto Surdo. Então, várias instituições se unem, né, para a criação dessa legislação no ano de 2002, e aí no transcorrer de mais 3 anos vem a regulamentação da lei em 2005. Então, essa lei já tem 17 anos, muita coisa mudou se a gente parar para analisar, né? Os limites que eram os estabelecidos não são mais os mesmos, o preconceito diminuiu. Eu posso dar, por exemplo, uma situação. Se hoje na lei não existisse, como é que nós surdos estaríamos na sociedade? Porque até a legislação ser criada, nada nós podíamos. E hoje a gente pode praticamente tudo. A gente pode estar no mercado de trabalho, a gente ainda tem o entrave da comunicação, mas, por exemplo, na universidade os surdos não conseguiam ingressar porque não tinham intérpretes. Hoje a gente tem intérpretes. Por exemplo, se nós não tivéssemos intérprete hoje, como é que vocês estariam me entendendo? Como é que vocês estariam tendo acesso ao conteúdo da disciplina? Né? Então, tudo isso é com respaldo a essa legislação que vem nos dando acesso à comunicação, né? Nos garantindo esse acesso, que não era garantido até a legislação. A gente não pode dizer que está tudo resolvido e que 100% foi solucionado. Mas os limites, o preconceito, as barreiras, elas foram diminuindo. Os olhares hoje são outros. A comunidade ela é vista de outra forma, as pessoas são vistas como seres humanos, né? Então há toda uma evolução desses 17 anos. São 17 anos de movimento que se garante direitos de uma forma um pouco mais tranquila. Antes disso, vou dar um exemplo. Ia na loja da Claro ou da Vivo e queria comprar um chip ou um celular, enfim. As pessoas não sabiam língua de sinais, não sabiam como se comunicar comigo, né? Então, não se tinham soluções. Hoje, a gente vai até a loja e as pessoas entendem que é uma língua, conseguem se comunicar, inclusive sabem a língua de sinais. Aeroporto, por exemplo, é um espaço de circulação, a gente chega para então entregar a passagem
chamam alguém da agência, né, que sabe língua de sinais, que possa se comunicar com a gente. Então, agora existe um reconhecimento da pessoa surda. As pessoas nos enxergam como sujeitos que fazem parte de uma comunidade e sujeitos que têm uma língua. As pessoas ficam, às vezes, se perguntando, afinal de contas, mas Libras, o que é isso? Uma coisa que é comum de ver por aí é as pessoas se cutucando, dizendo, ele é surdo, ele não fala, né? E eu vejo isso, eu vejo até hoje, as pessoas se cutucando, ele é mudo, olha só, ele é mudo, ele não ouve, ele não fala, né? Isso no transcorrer da vida eu vi, né? E ainda vejo, menos, mas vejo, né? Então, a palavra falar, ela significa só emitir sons através do aparelho fonador, da boca? Não. Falar é um ato de comunicação. Então, dizer que falar é só de forma oral é um mito. Falar significa que pode ser de forma oral, né? Pode-se falar português, pode-se falar espanhol, pode-se falar inglês, francês, né? Mas não existe só uma maneira de falar. A gente pode também falar através das mãos, né? Eu que estou surdo, eu não falo através da minha oralidade, mas eu falo sim através das minhas mãos, né? Com a língua de sinais, com a Libras. Então, às vezes assim, ele é surdo, ele não fala. Oi? Ele não fala? Né? Como assim? Eu não falo de forma oral, porque não é necessário. Eu falo através da língua de sinais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo, uma história. Para que vocês tentem, enfim, compreender. Eu vou contar uma historinha para que vocês de repente se coloquem, né, num lugar um do outro. Uma menina ia até a parada do ônibus, chegou à parada, ficou aguardando o seu ônibus. E o que aconteceu? Uma senhora chegou em seguida dela. Essa menina, ela era surda e a senhora era ouvinte. Essa senhora chegou até a parada depois dessa menina e a senhora começou a falar atrás da menina surda. Essa pessoa surda não ouviu, né? Essa senhora começou a falar e falar cada vez mais alto, né? Aumentar cada vez mais seu tom de voz. E a menina, enfim, sem ouvir, não percebeu. E o que aconteceu? A senhora começou a perder a paciência, gritar. As pessoas que começaram a chegar na parada começaram a olhar para essa menina. E ela percebeu que tinha alguma coisa acontecendo. Se virou. A senhora já estava ofegante e disse, tu não ouve? E ela disse, não, eu não escuto, eu sou surda. E a senhora disse assim para ela, você não ouve? Não fala? Ela disse, não, eu sou surda. E aí a senhora disse, não fala, você não fala. Ela disse, eu sou surda. Ela disse, nossa, meu Deus, abençoe essa menina, ela não fala. E essa menina surda revidou e disse, a senhora sabe língua de sinais? Ela fez, língua de sinais? Não, a senhora não sabe. Ela disse, não sei. E ela disse, Senhor, abençoe essa senhora que não sabe língua de sinais. Né? Tá bom. Então a gente pode brincar e dizer que se empatou, né? Que ela não fala de forma oral, mas ela fala em língua de sinais. Da mesma forma que a senhora não sabia falar em língua de sinais, mas falava de forma oral. Então as pessoas, às vezes, elas definem o falar como algo único e de única forma, né? De uma modalidade apenas. Então a fala ela pode ser tanto oral quanto em língua de sinais. Então já é o início, né, da disciplina, que vocês compreendam
que a gente fala em língua de sinais, que essa língua ela é uma língua espaço-visual, né? E que tem muito disso na comunidade surda, questão visual. Então, a gente sabe que por aí o senso comum acredita que o surdo não fala, né? E agora é o momento de vocês esquecerem esse senso comum. Então, quando vocês enxergarem um surdo, outra coisa que é importante a gente definir, nem todo mundo sabe a mesma língua, a mesma Libras, a Libras padrão, digamos assim, né? Existem surdos que estão situados em lugares onde tem pouca comunidade surda, em cidades do interior, que existe muito preconceito, infelizmente, principalmente nessas cidades, nessas regiões, onde se define muito, não fala, não pode. Na cidade, por exemplo, em que eu nasci, a cidade ela deve ter hoje por volta de 5.000 habitantes e só tinham 3 surdos. E esses 3 surdos, eles se comunicavam com sinais caseiros, né? Era uma maneira de se comunicar dentro de casa, então uma língua estabelecida por eles, não era mímica, era uma comunicação estabelecida por essas pessoas que conseguiam se comunicar naquela língua estabelecida por eles, né? Se fosse um surdo apenas, talvez a gente poderia dizer que seria mais complicado. Mas a partir do momento que se tem outra pessoa para comunicar através daquilo que está sendo estabelecido, a gente pode definir essa comunicação como uma língua estabelecida por essa comunidade, por essas pessoas que estão em volta dessa pessoa, né? E é lógico, a gente agora tem toda uma evolução pensada na educação de surdos e se pode pensar como um número maior. Isso a gente vai abordar mais no dia 20, não é hoje o tema que a gente vai abordar, a educação de surdos vai ficar para a próxima semana. Então, o momento da gente pensar, viu um surdo? É um sujeito surdo, pertencente a uma língua, a uma comunidade. Assim como quando vocês enxergam um índio, vocês compreendem que ele tem uma língua diferente, que ele tem uma cultura diferente e tem outros pertencimentos, né? Assim como com a comunidade alemã, as festas, os hábitos, os costumes, a culinária, a gastronomia. Com surdos é diferente? Não, ninguém come coisas diferentes. Mas o grande diferencial é a língua. É a língua e a partir dela as vivências dessa comunidade. Espero que tenha ficado clara essa parte. Né? Então, já começo dizendo que Libras é uma língua. Às vezes as pessoas então fazem sim uma confusão dizendo que a língua ela é uma linguagem, né? E a gente diz que linguagem é linguagem de trânsito, é linguagem, enfim, de um animal, um latido de um cachorro, né? Então a língua de sinais não é uma linguagem apenas. Às vezes as pessoas dizem, ai, fofo, é bonitinho, é fácil, ai, que coisa bonitinha a língua de sinais. Não. Né? A gente tem que pensar e dizer assim, a gente diz isso quando a gente vê um americano, ai que bonitinho, ele fala inglês, que bonitinho é inglês, né? Então, é fácil aprender outra língua? Não, não é. E a língua de sinais, ela tem esse mesmo status e precisa ter esse mesmo reconhecimento, né? Então, infelizmente, a disciplina que vocês vão ter agora, ela é muito curta e eu sei que não dá conta de tudo. O contato com a comunidade ele é essencial. Tomara que vocês, a partir do momento que começarem a disciplina, possam buscar os surdos da comunidade de vocês e interagir um pouco mais, porque a disciplina ela não dá conta de tudo. A interação ela é um fator essencial para a aprendizagem. Pelos polos que eu ouvi aqui, alguns eu acho que a maioria tem associação, tem comunidade. Nos fóruns a gente pode tentar discutir, ver se a gente encontra surdos nas regiões de vocês, né? Então, não esquecendo que eu vou abrir o fórum, né, para a aula no dia 13, para a gente tentar descobrir qual é a comunidade surda que tem em cada região nos polos que vocês estão distribuídos.
Eu vou então olhando para a câmera e para o computador aqui para a gente poder fazer um paralelo com o PowerPoint e com a explicação que eu vou dando, para que vocês não fiquem também tão perdidos ao assistir o vídeo. Bom.